Jesus reine em nossas vidas. Amém, irmãos queridos? Amém, igreja? Espero poder estar contribuindo de alguma forma para a sua edificação espiritual. Amém? Deixa eu ler um texto. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Escutou o que eu disse? Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova. O tema da nossa mensagem é as provas e certezas do amor de Deus. Você sabe de onde vem este medo que tem invadido a vida e roubado a fé de muitas pessoas em tempos como este que nós estamos vivendo? Deixa eu ler um texto para você, mais uma passagem bíblica. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Responda uma coisa. Sobre quem ou sobre o que você fundamenta a sua fé? A sua crença está firmada em quem? Em quê? Se você tem um celular com internet, ou um notebook, um computador com internet, você tem recebido algumas mensagens assustadoras, atribuindo esta pandemia ao final dos tempos. Assim como foi no 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. E como em tantas outras catástrofes, tragédias que se abateram sobre o mundo. O que é assustador é que para todos esses eventos achamos algum respaldo bíblico. Sempre alguém acha uma passagem bíblica que encaixa em alguns desses eventos ou em quase todos eles. Na verdade, o medo não está fundamentado na certeza de que essas tragédias trarão consigo o final dos tempos. Pois por mais que elas possam ser relacionadas às Escrituras, mesmo assim, não temos nenhuma certeza de nada disto que estão profetizando por aí. O que há por trás dessas profecias? É um grupo de pessoas que estão tentando adivinhar alguma coisa, para ficarem na história ou para tirar proveito disto de alguma forma. E há alguns que, mesmo sem o entendimento correto das Escrituras, e muitas vezes até cheio de boas intenções, fazem suas profecias citando alguma passagem da Bíblia. Cuidado com o que você está ouvindo e acreditando. Ouça o que Deus diz sobre esses profetas. Jeremias capítulo 14, do versículo 14 também. E disse-me o Senhor, Deus dizendo para Jeremias: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Entendeu? Esses profetas sempre existiram. Sempre existiram. Profetas que usam textos bíblicos fora de seus contextos. Profetas que profetizam o que Deus não mandou eles profetizarem. Eles sempre existiram. Por favor, igreja amada, não gaste seu tempo com tais coisas. Meditem nas Escrituras. Lembre-se que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que surgiriam falsos profetas. Vai para os evangelhos. Conheça as Escrituras. Jesus disse que nela certamente encontrarão a vida eterna. Na verdade, o que assusta a essas pessoas são as incertezas. Sim, é o fator surpresa
que mais assusta. O que é desconhecido assusta mais do que aquilo que conhecemos. É exatamente nesse momento que a fé é imprescindível para as nossas vidas. Exatamente nesse momento. No entanto, a fé da qual eu me refiro não se trata de uma fé cega ou irracional. Trata-se de uma fé fundamentada em fatos que possam ser comprovados. Você poderia até me questionar sobre o texto bíblico que vimos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não é verdade? Onde diz que a fé é a convicção de coisas que se esperam, mas que não se pode ver. Você poderia me perguntar, como posso crer em algo que eu não posso ver ou tocar? Vou te responder essa pergunta com algo que aconteceu comigo. Uma vez, alguém me questionou sobre uma teologia que eu não quis aplicar em nossa igreja. Essa pessoa me disse, você não conhece. Como você pode dizer se serve ou não serve? A minha resposta foi, posso sim avaliar sim, olhando o resultado que isso causou em outras igrejas que aderiram a essa teologia. Eu disse também a ela, nunca usei droga, nem por isso eu não posso dizer que não presta. Sim, eu posso dizer que não presta, que não serve para a minha vida, olhando as consequências que isso está causando na vida de outras pessoas. Hebreus, eu também vou dar outra resposta para você sobre esse questionamento, usando base bíblica para você. A sequência do texto de Hebreus que vimos no capítulo 11. Nós vimos o capítulo 1. Agora vamos ver nós vimos o versículo 1, agora nós vamos ver o versículo 2 e o 3. Onde o escritor diz, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus fez um mundo de coisas que não existiam. Deus criou tudo. Tudo. De coisas que não existiam. As coisas que temos hoje não existiam e Deus trouxe à existência. E nós cremos pela palavra de Deus nisso. Se você é um cristão como eu, você crê na teoria da criação, não é verdade? Isso significa que nós cremos que foi Deus quem criou o universo, foi Deus quem criou tudo que existe no mundo, certo? Então me responda, mais uma vez, você viu Deus criando tudo isso? Não viu. Você não estava lá e eu não estava lá. Então como você sabe que foi Deus que criou? Então você me diz, pelas Escrituras. Através das Escrituras. Ok? É verdade. Então, te pergunto mais uma vez, por que tanto medo? Por que tanto pânico? E por que tantas incertezas? Não é a mesma Escritura que diz que Deus guarda em paz aqueles que confiam nele e que vivem segundo os seus propósitos? Isaías capítulo 26, versículo 3.
Não foi Deus quem inspirou o apóstolo Paulo a dizer a nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quem falou a Jeremias? Não foi Deus? No capítulo 29, versículo 11, onde Deus diz a Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vai somando isso. Não é Deus quem nos falou através do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Oh, meu irmão querido, minha irmã querida, quantas provas mais você precisa para ter certeza do cuidado e do amor de Deus sobre a sua vida? Quanto mais você precisa conhecer de Deus para que você compreenda que tudo está debaixo do domínio e do controle dele. O que é que nós poderíamos fazer caso Deus resolva terminar com este mundo hoje mesmo, amanhã mesmo? Nada. Nada. Tudo está debaixo do controle dele. Tudo está debaixo da mão poderosa dele. E nós dizemos que cremos nele. Nós o chamamos de pai, de paizinho querido. Quantas provas mais? Quantos textos mais você precisa ver na Bíblia para que você descanse no Senhor? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. O próprio Senhor diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas quem de mim testificam. Examine as Escrituras, meu irmão querido. Não empreste o seu ouvido para qualquer um. Por favor, tudo o que você precisa saber está nas Escrituras. Jesus diz em Hebreus também que no início Deus falava aos homens através dos profetas, mas hoje ele diz, ele vos fala através do Filho, através da palavra, através dos evangelhos. Um texto fora de contexto só serve de pretexto para alguém querer justificar alguma coisa. Sim. Não descontextualize a palavra do Senhor. Aplique-a em tua vida, dentro do contexto em que Deus quer aplicar. Deixa eu te dar um conselho. Serve para mim. Se eu estou falando para você porque ele serviu e serve para mim, você precisa sondar os seus motivos. Você precisa sondar os motivos do seu medo, motivos de suas dúvidas e de tantas incertezas. Você precisa definir em quem ou em que você vai acreditar. Em nome de Jesus, defina. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele tem planos elevadíssimos para nós, planos, bons planos, por que ficar apavorado? Defina. Em quem você quer acreditar? Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Confie nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou orar por você agora.
Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a pôr a nossa vida em ordem. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos preparados para não ficarmos assustados, com medo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que possamos estar com nossas lâmpadas cheias do Teu Espírito, Pai. Que possamos ser como aquelas virgens prudentes, ó Deus, e não como as loucas. Que possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, para termos paz, segurança, certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, ajuda-nos a descansarmos na verdade, que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te abençoe durante essa semana que está chegando. Que Deus te encha de alegria, de certeza de que Ele está no controle da tua vida, não importa quais sejam as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Ele está no controle. Deus não perdeu o controle. Creia nisso. Tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.